Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando nesse momento com as pessoas presentes que ainda estão também por chegar, segundo tinham se inscrito. Queremos cumprimentar os que estão, as que estão, e também saudar os que estão nos assistindo à distância. São 14h07, atrasamos um pouquinho o começo por um problema logístico de acesso aqui, mas nós estamos muito felizes porque temos conosco a nossa convidada, a engenheira, amiga e batalhadora Fernanda Gianazzi. Daqui a pouquinho falo sobre você. E temos um público, por enquanto pequeno, mas qualificado, professores aqui da USP e pertencentes ao grupo também de estudos sobre as novas morfologias do trabalho contemporâneo. E esse é o terceiro encontro presencial, encontro científico mensal. Começamos em dezembro e vamos até o final deste ano, já com datas marcadas. O próximo será dia 14 de abril, com o professor e diretor do DIESE, Fausto Augusto Júnior, que será o palestrante do dia 14 de abril. Depois eu vou reiterar o convite ao final. Este tema de hoje está intitulado Desafios atuais para os movimentos sociais em defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, o caso da luta anti-amianto. Ele é uma variação dos temas que nós temos apresentado aqui. Em função, o foco principal é trazer a experiência da luta anti-amianto no Brasil e fora do Brasil, no mundo, na voz autorizada de uma das pessoas mais qualificadas e conhecidas nessa luta anti-amianto, mas como um exemplo da luta em defesa da saúde, tanto de trabalhadores como de moradores, residentes e pessoas, na verdade, nas áreas urbanas e rurais que estão expostas ao amianto. Essa luta é uma luta que é quase uma luta como a Igeia, aquela medusa de cabeças que vão sendo cortadas e vão sempre aparecendo outras, porque os temas são múltiplos, as novidades também na luta são múltiplas e as complexidades são múltiplas. Nós estamos sempre tentando aprender. E justamente Fernanda vai dizer um pouco o que ela aprendeu ou está aprendendo, mas principalmente olhando ao futuro, quais são os desafios que estão pela frente, tanto nessa luta anti-amianto no Brasil, que era considerada como já quase resolvida, né, quase liquidada, né, e que há retrocessos recentes surpreendentes, mas nesse país de hoje nada é surpreendente. Tudo que se podia imaginar que talvez não existisse no mundo, aqui está voltando a existir no atual retrocesso social de nosso país. As pessoas que estão assistindo essa transmissão, elas podem também interagir conosco. Nós estamos ao vivo através do canal www.ia.usp.br/ao vivo. E as perguntas podem ser feitas, podem ser enviadas por quem está assistindo à distância, podem ser enviadas por e-mail num endereço chamado IEA-responde, ia@usp.br. As pessoas são convidadas a interagir. Mas, ao final, o teto limite é 16 horas, mas a partir de umas 15h30 vamos responder as perguntas, tanto o debate com a plateia presente, quanto com os que interagem à distância. Eu queria, antes de passar a palavra à Fernanda, queria lembrar que esse projeto que organizou este evento já teve mais presença aqui, mas por circunstâncias várias, hoje está um pouco menos, vamos dizer, numerosa a presença física, mas certamente muitos estão assistindo à distância e são bem-vindos. Este projeto, que tem o título de Impactos das Novas Morfologias do Trabalho Contemporâneo sobre o Viver, o Adoecer e o Morrer de Trabalhadores e Trabalhadoras,
ele, entre os seus chamados produtos e também subprodutos do projeto, nós tínhamos identificado ou definido, o que eu vou ler agora, a criação ou ampliação dos espaços de reflexão e debate inter, multi e transdisciplinar, fortalecimento do diálogo entre a universidade, sociedade e movimentos sociais de trabalhadores. Por isso que nós trouxemos você, porque você representa e trabalhou a vida toda com eles e para eles e na representação dos trabalhadores que também possivelmente ainda venham. Aumentar a visibilidade da universidade pública em seus compromissos com o estudo de problemas concretos, graves e urgentes do cotidiano, sobretudo dos mais vulneráveis e em desvantagem social. E ainda vou mencionar atrair e cativar trabalhadores e trabalhadoras enquanto sujeitos e enquanto importante razão de ser da universidade pública, Fernanda. E o projeto nasceu com essa inquietude, com essa preocupação e esse compromisso, e nós estamos felizes porque esse projeto, apesar de ser novo, de ser ainda frágil, ele busca cumprir esse papel. Fernanda Janazzi, que vai falar a partir de agora, é minha amiga de muito tempo e ela é de origem, é uma engenheira civil e de segurança do trabalho, foi auditora fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho, por cerca de 30 anos, e é fundadora da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, a ABREA, que você certamente vai falar justamente da ABREA, coordenadora da Rede Virtual Cidadã pelo Banimento do Amianto na América Latina, e atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ABRAST. Eu tenho a honra de ser presidente, e tendo ao meu lado Fernanda Janazzi, com essa trajetória, com essa história de vida, né, que muito nos enriquece e um pouco você vai partilhar aqui. Conforme ele disse, nós temos esse tempo agora, mais ou menos, ali tem um relógio lá em cima, nós temos mais ou menos umas, digamos, até uma hora mais ou menos para você fazer a sua parte, vamos dizer, expositiva e usando os seus slides que você trouxe, conversando com os que estão longe e também com os que estão aqui. E depois de uma hora, mais ou menos, nós vamos abrir para o debate presencial ou à distância, num clima, assim, vamos dizer, bem informal. Por isso que estamos aqui nessa forma informal também. A maior parte dos eventos aqui são dessa forma e eu fico muito feliz por você ter vindo aqui, por você nos honrar com a sua presença e também nos contar um pouco, como eu disse a você, o seu tema da luta anti-amianto, ele é um case, vamos dizer assim, que eu chamaria até bem-sucedido, apesar de todos os embates, de como os trabalhadores se organizam e lutam em defesa da sua própria saúde. E eu digo trabalhadores e outros segmentos da comunidade. A palavra é sua. Muito obrigada. Bem-vinda, Fernanda. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, o convite do professor René, né, que já não é mais nem convite, né, é uma convocação. Algumas pessoas com quem a gente trabalha há muito tempo, quando nos chamam, a gente não pode nem discutir data, horário, nada, dizer sim, sim, sim. E eu agradeço, então, ao René, também o convite que me fez de ser vice-presidente da ABRAST, né. Os nossos companheiros também estão chegando aqui, são os trabalhadores. Eu estou já localizando alguns membros da ABREA, e depois, eu creio que quando vocês forem intervir, se apresentar, né, é melhor que a gente grava mais quem são, de onde vem. Ok. Então, eles estão chegando lá de Osasco, e então cumprimento já de antemão o presidente da ABREA, que está chegando aí, o Eliezer, e os membros da diretoria. Bom, esse trabalho, como o professor René falou, ele se inicia, tá, lá na carreira de auditora fiscal do extinto Ministério do Trabalho, que, como vocês sabem, hoje ele não existe mais, né, contrariando tudo que se
preconiza no mundo do trabalho. A própria Organização Internacional do Trabalho, ela prevê a inspeção do trabalho. Mas, infelizmente, na conjuntura política que nós estamos vivendo, o Ministério ele foi incorporado ao Ministério da Economia. Não é? E sinto, pelo que vejo dos colegas, já que eu me aposentei antes desse retrocesso, né, eu sinto muito, eles dizerem que dentro lá do Ministério, né, até a nossa sede da Martins Fontes, que era uma sede histórica, ela foi fechada. Né? Vocês são muito novos, mas os mais antigos se lembram, né, que o prédio da Martins Fontes era um prédio, para nós, icônico, no centro da cidade, onde havia filas. Ora era o seguro-desemprego, enfim, dependendo da conjuntura, nós tínhamos filas, né, que, às vezes, contornavam um quarteirão, né, dependendo, então, da conjuntura. Então, é um momento muito triste, é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, e buscando, né, no momento em que nós, aposentados, poderíamos estar pensando hoje mais em escrever de uma forma tranquila, e não podemos. Nesse momento, nós temos de estar à frente das lutas, juntamente com os trabalhadores, com a universidade que aqui nos abriga, né, e tentar construir a resistência a todo esse desmanche. Então, eu sou concursada em 83 no Ministério do Trabalho, e acho que é 83, olha, agora até a minha memória está ficando que nem o próprio Ministério do Trabalho, né? Ela se desaparece. Mas, naquele ano, nós ainda vivíamos o final da ditadura militar. E que, dentro do andar que nós, engenheiros médicos do trabalho, dividíamos ali com a ANSI, um órgão do extinto SNI, que depois se transformou na ABIN. Então, metade do andar era para que nós pudéssemos atuar, acolher os trabalhadores, muito difícil naquele momento. Os sindicatos sequer podiam estar ali presentes. E construímos isso, né, na resistência, com a abertura política. Nós éramos investigados todas as semanas ali pelo coronel de plantão, que nos investigava para saber por que nós estávamos querendo atuar, cumprindo o que estava na legislação. Ninguém estava inventando nada naquele momento. Mas, com a abertura, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com projetos temáticos. E aí surge a ideia, eu com um colega médico, de atuarmos em áreas que fossem pouco ainda exploradas no Brasil. E vem o amianto. Por que o amianto? Porque, naquele momento, na Organização Internacional do Trabalho, se discutia uma convenção. E havia um debate já internacional em 85, se o amianto deveria ser proibido ou se ele poderia ser usado sob determinadas condições. E foi então que essa ala defendida aí pelo Brasil, Rússia, Canadá, à época, os grandes produtores. A Rússia não era membro, então, das Nações Unidas, mas com o seu lobby, ali conseguiu, então, que o uso do amianto em condições de segurança fosse aprovada a Convenção 162 da OIT. Então, em cima dessa convenção, sobre ela, nós nos debruçamos e começamos a desenhar um projeto de fiscalização, já que a nossa área era de fiscalização. E, então, em 85, nós criamos um grupo interinstitucional do asbesto, que é um dos sinônimos, amianto ou asbesto, muito usado em países de língua germânicas, e nós aqui latinos usamos mais amianto. E esse grupo interinstitucional do asbesto, ele começa a buscar quem é que produz, quais são os sindicatos que representam essas categorias, qual o setor de maior utilização, e vamos, então, conhecer a situação brasileira, que até então só a empresa tinha domínio desse conhecimento.
Inclusive, em qualquer debate que se fazia, e aí eu peço que o professor René me interrompa, porque ele também foi da OIT, né, e participou ativamente de tudo isso, e a Fundacentro abrigava, a Fundacentro, um órgão até então ligado ao Ministério do Trabalho, um órgão de pesquisa, mas financiado pela Previdência Social, né, eles eram municiados, informados pela própria indústria, que trazia para a Fundacentro os artigos, todos os debates que interessavam à indústria. Não havia um contraponto. Então, o GIA vem com essa perspectiva. Vamos conhecer o que a indústria está falando aqui no mundo e vamos ver o que nos interessa e o que realmente serve aos trabalhadores brasileiros. Então, a gente pega um momento histórico importante, abertura política, convenção da OIT, né, e vamos, então, construir ali esse grupo interinstitucional. A gente vai falar mais de futuro do que de passado. O passado nos remete a rever, inclusive, os erros que a gente cometeu. Entre eles, nós acreditávamos muito no modelo tripartite. Eu, particularmente, acreditava até então, de uma maneira um pouco ingênua, de que haveria realmente 3 partes que poderiam sentar e se compor. O debate do amianto mostrou-nos que não havia 3 lados. Por quê? Porque os sindicatos de trabalhadores do setor da construção civil, que é o setor que mais utiliza o amianto, eram sindicatos controlados pelas empresas. Então, está aqui o Eliezer, que foi da oposição da construção civil, hoje presidente da BREA, e ele sabe muito bem, e a gente usava essa nomenclatura, os sindicatos pelegos, os sindicatos controlados pelas empresas. E aí surge, nesse contexto, um sindicato que foi criado por uma das principais empresas, que era a líder do mercado de coberturas de cimento amianto, de telhas, caixas d'água, etc., e que criou um sindicato, com a ajuda do ministro do Trabalho, então, à época, o ministro Almir Pazianotto. Esse sindicato ele foi todinho criado de maneira irregular, quando a própria consolidação das leis do trabalho, que é outro instrumento que parece que vai desaparecer, não é, professor? Que está desaparecendo? A CLT, que muita gente atribui a ter sido uma cópia, não é, da Carta del Lavoro, do Mussolini, até para desqualificá-la, mas ela tem ali, no seu bojo, muitas conquistas sociais. Com certeza, foram modificados, alterados ou suprimidos mais de 200 artigos na assim malfadada chamada reforma trabalhista, que foi o chamado verdadeiramente o desmanche trabalhista. Mais de 200 artigos foram modificados, mudados ou suprimidos, né? Suprimidos. Inclusive, as normas regulamentadoras, tá, para o mundo do trabalho são aquelas diretrizes que regem as relações de trabalho na área da saúde e a segurança do trabalhador. Essas estão sendo modificadas de uma maneira cruel, de uma maneira assim assodada e, lógico, tem tudo a ver com o projeto deste governo, que é eliminar os entraves. Que eles alegam que, né, a proteção ao trabalhador são entraves, quando, na verdade, eles estão precarizando cada dia mais o trabalho, o mundo do trabalho. Bom, fazendo esse resgate histórico, a gente fez, de 85 a 90, mais ou menos, nós fiscalizamos todas as empresas do estado de São Paulo. Tá? E tivemos ali, e vimos que a situação de exposição dos trabalhadores ao amianto, um reconhecido cancerígeno para os seres humanos, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, através da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, e que os trabalhadores não sabiam que trabalhavam com um agente cancerígeno. Inclusive, à época, a gente encontrou trabalhadores que se alimentavam nos locais de trabalho, não tinham refeitórios, muitos tiravam um cochilinho depois do almoço, no quentinho, né, do armazém, dos sacos de amianto, sacos abertos. E nesses, a gente presenciou muito isso em Osasco, eles almoçavam, na época, muitas empresas não tinham refeitório, e eles iam lá tirar esse cochilinho,
rosto enfiado no meio dessas sacarias. Então, as roupas não eram lavadas dos trabalhadores, eram levadas para casa, contaminando, inclusive, os familiares, né? E uma série de outras questões que a gente encontrou. Os exames médicos, que ainda eram muito precários à época, as exigências, eram feitos por um caminhão que chegava na empresa, tá? Fazia abreografia, a época da abreografia, aquela chapa pequena de pulmão, tantas vezes denunciadas, que não serviam para essas pneumoconioses. Enfim, eu acho que vocês, os mais antigos da fábrica, o Maurício, que está aqui, o Eliezer, provavelmente fizeram muitas abreografias no caminhão do SESI, né? Era aquela chapa pequena. Bom, tudo isso foi encontrado, a gente fez um apanhado de tudo isso, chegou a publicar e começamos negociações. E com base nas diretrizes da OIT. E as empresas, principalmente as duas multinacionais, uma suíço-belga e a outra francesa, respectivamente Eternit e Brasilite, as líderes do mercado, do setor da construção civil, elas concordaram em aplicar a normativa da OIT, a Convenção 162. O porquê disso? Não porque elas fossem boazinhas, mas era a única forma de garantir a perenidade desse agente cancerígeno, desse mineral. O amianto é um mineral, ele está presente na natureza, quietinho lá, só que o homem vem com a sua ação, né, e ele vai retirar desta pedra, desse mineral, fibras, que são, então, aquelas que juntamente com o amianto vão dar uma matriz, né? Desculpe, juntamente com o cimento vão dar uma matriz muito resistente, que até ganhou um nome em latim, eternitas, de eternidade, um produto que dura uma eternidade. Então, eternite vem dessa derivação, né, do produto que dura muito. Bom, fizemos isso. Conseguimos regulamentar a Convenção 162, que, para a época, era um avanço. Para muitos, hoje, ela pode ser considerada algo que garante a presença, o uso do amianto, que é o que a indústria diz. A Convenção 162 diz que é para usar o amianto, quando, na verdade, não é para isto. No seu artigo 10º, diz claramente que, quando houver o sucedâneo, quando houver outro material mais seguro, é ele que deve ser utilizado. Tá? E essa é a nossa luta com o discurso empresarial, que insiste em dizer que o amianto pode ser usado, que a OIT, inclusive, respalda o uso, quando não é bem a verdade. Mas a nossa legislação do Ministério do Trabalho, agora correndo o risco de também ser revogada, diz o seguinte: quem foi exposto ao amianto por 30 anos após fim do contrato de trabalho, acabou o contrato de trabalho, ele tem de ser acompanhado em sua saúde, pela empresa, custeado pela empresa, exames médicos, que são o exame clínico, o exame radiográfico, a prova de função pulmonar, ou a chamada espirometria, e hoje, com novas técnicas, radiológicas de diagnóstico, se usa muito a tomografia, enfim, há outros critérios, mas a nossa legislação, como ela é de 91, ela parou aí. Tá? E por 30 anos, quer dizer, o contrato se rompe, mas a empresa é responsável por esse trabalhador até 30 anos após. Ou a fábrica fechou, ou ele foi demitido, enfim, rompeu-se o contrato de trabalho e ele tem de ser acompanhado. Isso vinha acontecendo de uma maneira muito, vamos dizer, muito precária. As empresas mostravam para a fiscal, olha aqui, nós fizemos 500 cartas, aqui, ó, todas com AR. Apareceram 2 para fazer exame. E, com isso, as empresas comprovavam para a fiscalização que estariam de acordo com a lei. Quando, e aí a gente vai dar um salto no tempo, em 92 nós vamos ter a importante Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que para a gente, eu falo assim, que é um marco, é um divisor de águas. Porque até então, quem eram os nossos parceiros, ruins ou maus, eram só os sindicatos, é o que tínhamos para o momento. Então, tudo que nós fazíamos, nós só podíamos nos reportar aos sindicatos
e com os sindicatos. Ia conversar com o empresário, era com o sindicato. Por isso, a ideia de um grupo interinstitucional, tripartite, não é? Onde havia a presença do patrão e do empregado, que eu vou rever esse conceito em 92, durante a conferência da Rio 92, tá? Alguns aqui nem tinham nascido nessa época, mas é uma conferência importantíssima, porque lá a gente se deu conta de que haviam outros movimentos sociais, que não era só sindicato. Porque os sindicatos, como eu disse, podem estar, muitos deles, nem todos, mas muitos deles, estão nas mãos do patrão. E a gente viu isso na construção civil. Com raríssimas exceções, todos eles eram, inclusive, financiados com recursos da indústria. Para quê? Para que eles mantivessem a defesa do amianto. Tá? Vamos a 95. Tá? Então, a gente começou lá em 85, fizemos todo o setor da construção civil, tá? Tivemos esse raio-x desse setor, mostrando a precariedade das condições de trabalho. Não havia lavanderia nas fábricas, que a Convenção 162 previu e a gente incorporou na legislação. Não haviam os exames pós-demissionais. Não havia separação física da roupa de trabalho com a roupa de passeio, a roupa civil, a roupa normal da gente, que iria para casa. Então, uma série de questões que a gente foi encontrando. Os resíduos de amianto das fábricas eram enterrados nas próprias fábricas. Tá? Eles cavavam lá uma cova, e a gente viu isso em Osasco, quando houve a demolição da fábrica da Eternit, onde se construiu a Walmart, né, o hipermercado, que veio para mudar o conceito das gigantes, né, da área aí de mercados, enfim, do varejo, e do Clube Sans, que funcionava atrás, ali para o atacado, e a gente vai ver que ali estavam enterradas toneladas e toneladas e toneladas do que eles chamavam de o depósito ali, do lado da estação do trem, que tinha um nome muito característico. Você lembra disso, Maurício? Não era Maracanã, mas era um nome assim, algum nome que vocês chamavam aquele lugar onde... Era a lagoa, foi enterrada. A lagoa foi a de Carapicuíba, né? Então, eles fizeram isso, quer dizer, até a questão ambiental, esse impacto ambiental. Bom, em 95, eu já grávida, de alto risco, sou transferida para Osasco, onde já não havia mais fábricas, tá, de amianto. Tinham fechado a Eternit, tinham fechado a Lunaflex, e foi uma punição à época, e me mandaram para lá. Neste momento, está sendo demolida a fábrica da Eternit, fechada em 93, e nós encontramos os 2 sentinelas ali. 2 trabalhadores que, um tinha tido um derrame pleural muito grave, e que nos procuraram no plantão nosso, do Ministério, e o outro, que uma colega nossa, que também é direção da Abracha, a doutora Margarida Barretos, que estava... investigando um quadro pulmonar, né, como se fosse uma asma, e que, na verdade, era uma asbestose. Conclusão, esses 2, que a gente chama aí dos sentinelas, eles abriram para nós, a fábrica já não existia, quer dizer, o medo de perder o emprego já não existia, e eles vão trazer esses trabalhadores, companheiros de fábrica, que permaneceram ali em Osasco, inclusive num bairro em Osasco, a Bela Vista, onde a maioria deles continuaram a morar, principalmente os mais antigos, os mais expostos. Conclusão, a gente começa esse trabalho em 95, em 97 nós temos assembleias que chegam a ter quase 1000 pessoas, tá? Interessadas, familiares, mortes, né, de familiares de mortos que trabalharam 20, 30 anos na Eternit. Conclusão, é naquele momento, com a experiência que a gente teve lá atrás, durante a convenção da Rio 92, onde a gente dialogou com outros atores sociais, ligados à proteção ambiental, ligados ao consumo consciente, ligado a vítimas da bomba atômica, vítimas principalmente do setor nuclear,
né, que a gente tem experiências de testes nucleares, né, do atol de Mururoa, que estiveram aqui presentes, as vítimas de Hiroshima, de Nagasaki, do acidente lá da Ucrânia, tá, de Chernobyl, e aquilo, sabe, soou como um alerta. Peraí, nós vamos ter de buscar outros parceiros nessa luta. Alguns sindicatos já diziam para nós, olha, se for para discutir uso controlado do amianto, nós estamos fora. Os metalúrgicos, tá? Principalmente os de Osasco e o de São Bernardo do Campo, que já anunciaram, olha, se for para discutir tripartite e para uso do amianto, nós não vamos participar. Então, tudo isso, para nós, deu uma clareza muito grande de que aquele caminho que a gente perseguiu até então serviu, mas que já não servia mais. E aí, nós fazemos uma proposta, esse grupo que se apresenta lá nas assembleias de Osasco, olha, vocês precisam se constituir, tá, em uma associação. Para quê? Para que vocês tenham voz, para que vocês tenham representação social. Porque vir aqui na Assembleia e reclamar da vida, reclamar que não tem atendimento, que estão morrendo sem diagnóstico, não resolve. E surge, então, a primeira associação de vítimas do amianto no Brasil, a ABREA, que alguns dos membros estão aqui, e a gente tem também um companheiro que é da Associação das Vítimas do Mercúrio, não é? Que trabalhamos juntos no mesmo espaço, compartilhamos, inclusive, as dificuldades. Uma associação, para se manter, é muito difícil, e que até o espaço físico é compartilhado, o que isso traz uma riqueza muito grande. Eles têm as lutas deles, muito específicas, mas, no geral, é a luta da classe trabalhadora. Então, eu vou passar aqui algumas questões que eu acho importante, do ponto de vista teórico, tá, para entender como é importante. Eu cumprimento as ABREAs que estão aí online. Eu creio que eu recebi hoje da ABREA Rio Grande do Sul os companheiros que devem estar conectados. Eu não sei se mais, depois nós vamos descobrir quem é que está conectado, mas já cumprimentamos a todos, tá? Agradecendo o apoio. Nós temos hoje em 7 estados brasileiros associações locais, sendo que 3 em São Paulo, 2 na Bahia, 2 no estado do Paraná, hoje o maior produtor de fibrocimento do estado, né, do Brasil. Temos uma no Rio Grande do Sul, que é uma das mais novinhas, né, e que o Adair deve estar aqui conectado. Temos de Capivari também, porque são 3 em São Paulo, e Minas Gerais, Rio de Janeiro temos associação, e Pernambuco. São 7 estados, são 10 associações já organizadas, tá? E, infelizmente, eu creio que teremos mais no futuro, porque é um problema que não se esgota com o banimento. Eu vou chegar lá no banimento, e aí o Renê vai me ajudar, que é quando nós vamos discutir um pouquinho sobre o papel das instituições, principalmente do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Constitucional do país, que, se num momento ela avançou, em 2017, hoje nós enfrentamos ali uma paralisia nesse debate. Então, algumas questões só para a gente discutir, porque nós temos aqui, enfim, estamos dentro da maior universidade desse país, né, da qual a gente tem tanto orgulho. E eu vou lembrar que, em 76, eu ainda não tinha nem 18 anos, fui aprovada no último Mapofei para a Universidade de São Paulo, para a Escola de Engenharia de São Carlos, e até me emociona. Bom, os novos atores sociais e novas linguagens, né? Essas iniciativas de cidadãos, num alemão aqui quase que impronunciável, tá? O que é isso, né? Nós fomos buscar esses novos atores sociais. A partir do momento que a gente sentiu que tinha esgotado o modelo tripartite e que os sindicatos não, isso no mundo, hein, não seriam os protagonistas, com raríssimas exceções, não seriam protagonistas do banimento do amianto, infelizmente, né? Já que o movimento sindical foi protagonista de tantas questões tão importantes nesse país e no mundo, mas estavam paralisados. Aí eu volto a falar daqueles sindicatos pelegos do setor da construção civil financiados por essa
indústria é uma indústria maquiavélica, não sei se o termo é correto, mas é uma indústria que ela tem tentáculos, né, como um polvo. Eu sempre uso a imagem, quando eu vou falar com meus alunos, de um polvo com seus tentáculos nos vários segmentos. Desde o movimento social, nos sindicatos, controlaram o judiciário por muito tempo. Inclusive, um dos presidentes do Supremo era advogado da indústria do amianto. Enfim, e a gente tem aí algumas dificuldades, que muitas superadas, mas outras que permanecem. Dentro dessa linha, a gente, para poder constituir a ABREA, a gente quis entender como funcionavam essas redes. O que eram as redes, né? Do latim redes, que significa entrelaçamento de fios que se retroalimentam, né? A gente não queria reproduzir na associação o modelo piramidal ou o modelo verticalizado, que é o que se aplica dentro do movimento sindical, não é? Ou que seja através de confederações, federações, ou mesmo hierarquizado. Para nós, o importante é que não houvesse que as redes funcionassem, de maneira que todo mundo tivesse a informação, que ela não ficasse retida. Eu trabalhei muitos anos no terceiro maior sindicato da CUT, e eu percebi isso, experiência, que havia uma cúpula, os chamados capas pretas, que detinham a informação e detinham, inclusive, o poder de resolução. Muitos sindicatos quebraram com isso, hoje já são colegiados, já estão num outro momento. Mas ainda a estrutura vertical é aquela que poucos detêm o conhecimento e muito poucos decidem. E a gente não queria isso para as associações. Nós não estávamos procurando uma sede, com secretárias, com uma estrutura. A gente queria algo muito mais movimento, né? Então, essa é a ideia de se construírem as redes. E uma experiência que a gente teve, né, e é uma experiência histórica, é a articulação dos judeus, né, para salvar os seus compatriotas dos campos de concentração. Então, ninguém está inventando nada, a gente está buscando, na história, no passado, construir algo que nos seja apropriado para o momento histórico, né, que nós estamos vivendo, momento político. E uma experiência que a gente vivenciou, até chegar lá, essa alternativa prática de organização para responder às demandas de flexibilidade, conectividade, descentralização das esferas contemporâneas de atuação e articulação social. Naquele momento, em 92 até 95, a gente não tinha se apropriado dessas ferramentas que hoje estão disponíveis, que nossos filhos e netos hoje dominam, tá? Não existia Instagram, não existia nada disso. Quanto muito era o fax, né? Passar um fax ou fazer boletim, até reproduzindo o modelo sindical do boletim, aquele que informava. Só que, gente, isso ficava muito no nível local e a gente precisava ampliar, precisava dar uma dimensão global, porque essa indústria do amianto, ela não está aqui em Osasco, só no território, Era uma indústria que estava em todo mundo e que tinha uma sede, ou pelo menos um poder central, que ficava lá na Suíça, e que comandava todas as ações no mundo todo. Não era um gerente de Osasco que dava aquela ordem esdrúxula para os trabalhadores, que, quando tivesse alguém doente, que o médico da empresa não informaria. Só se ele fosse buscar os seus direitos, aquela história, o trabalhador vai atrás dos seus direitos e põe a empresa no pau, que é a linguagem que se utilizava, é que ele ia descobrir se tinha ou não tinha doença, se tinha ou não tinha direito. Inclusive, o próprio médico da Eternit, uma vez me confidenciou e disse que se eu dissesse, ele negaria, que ele realmente conhecia vários trabalhadores que adoeceram lá e que foram mandados embora, sem comunicação à Previdência Social, ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque a ordem vinha de longe, de fora, que cada trabalhador procurasse o seu direito individualmente, que é muito mais cômodo para a empresa. Ela vai ter o controle, inclusive, das ações no judiciário. Bom, essa ruptura das redes, das estruturas piramidais verticalizadas, que as redes horizontais buscam mudar, buscam ter uma outra atuação.
E aí a gente, em 94, nós criamos uma primeira rede, a Banasbestos Network. Por quê? Era aquela ideia, a gente vai pensar localmente, mas nós temos de ter uma ação global. Eu tive o primeiro contato em 93, logo após a Rio 92, porque ali, eu falo a verdade, para mim, a minha avó dizia que o mundo mudou depois do cometa de Halley. Ela viu o primeiro cometa de Halley em 1900 e nada. E eu dizia que aqui em 92 era o meu cometa de Halley, porque me deu uma clareza da situação. Em 93, há um congresso europeu, inicialmente europeu, para discutir o seguinte, olha, a Itália proibiu o amianto totalmente em 92. Foi o primeiro país que, disse, não pode usar nada de amianto. Mas a fábrica principal já estava fechada. Tem isso que a gente tem só de guardar isso, porque quando a gente chegar no Brasil, nós vamos ver que nosso banimento se deu com a mina ainda em funcionamento. Então, a luta pelo banimento do amianto no Brasil não pode ser tratada como algo menor. Olha, já tinha banido no mundo inteiro. Não, porque aqui se baniu com as fábricas funcionando e utilizando amianto, e o Brasil ainda, como terceiro maior produtor, terceiro maior exportador e quarto maior utilizador do mundo. Quer dizer, nós estávamos falando de um país que estava, né, nessa geopolítica desse mineral, dessa commodity, né, ele estava ali, era um dos países que decidia. Né? Então, em 93, em Milão, existe um congresso para fundar na época era uma federação, porque o pessoal, a maioria vinha de experiências sindicais, Federação Europeia do Banimento do Amianto, junto com os verdes do Parlamento Europeu. E eu fui convidada, meio que, não sei, me pegaram, sabiam que eu tinha feito esse trabalho anterior e tudo, e me chamaram. Eu era a única de fora da Europa, e quando termina o evento, eu digo, olha, tudo bem, vocês fizeram uma coisa muito linda, tal, só que é o seguinte, isso tudo que vocês estão banindo, todo esse lixo, sabe para onde vai? Para os nossos quintais. Como vocês são adeptos de que no meu quintal não, em inglês, no in my yard, né? Tem uma frase que se usa muito nos Estados Unidos. Eu disse, o quintal é nosso, esse lixo vai vir, todas essas máquinas, todas essas fábricas obsoletas aqui, vão vir para onde? Para a América Latina, para a Ásia e para a África. E se esse movimento ficar só na Europa, vocês não cumpriram com esse compromisso da sustentabilidade. Nós precisamos trazer isso para o mundo. Tem que ser uma luta global. E sugeri fazer um evento aqui no Brasil em 94, no ano seguinte, que era para discutir uso controlado ou banimento. Até para poder ser mais palatável até então, porque a gente estava sob ameaça, estava com chantagem do governo canadense, do governo francês, enfim. Esse evento foi patrocinado pela Fundacentro. No dia da abertura, o ministro do Trabalho recebeu cartas de protesto do Canadá e da França. A França tinha a maior mina do amianto, era dela, que estava aqui no Brasil. O Canadá era ainda um maior produtor e maior exportador do mundo à época. E ele ficou aterrorizado, não apareceu para fazer a abertura do evento. Tá? Enfim, terminamos o evento e fundamos a Banasbestos Network, em 94. E começamos a trabalhar com coordenações regionais. Um na América do Norte, outro na América do Sul, mas trocando fax. Né? Quer dizer, imagina a lentidão para a informação. Eu tinha um problema aqui hoje, daqui um mês isso estava repercutindo na Ásia, daqui, 15 dias nos Estados Unidos. E a partir do advento da internet, que a gente também vai conhecer durante a Rio 92, eram umas redes, que eu não me lembro nem como se chamavam à época, eram redes de comunicação, mas assim, muito localizadas, era do meu computador para o seu computador. E a gente falou, não, nós precisamos nos apropriar disso e aprender com essas novas tecnologias. Tá? Eu acho que isso foi o que realmente muda toda a situação. Essa interligação em redes de pessoas ou entidades se estabelece a partir da identificação de objetivos comuns. Nós não temos de pensar igual,
Mas o que nos une? Essa é a ideia. Nós temos 10 associações hoje. Evidentemente que uma associação de trabalhadores da mineração, eles têm uma necessidade, uma premência, que é diferente do pessoal que trabalhou no setor fabril, na Grande São Paulo, até porque são realidades diferentes. Então, o que a gente tenta fazer? Unir o que nós temos em comum. É essa ideia, inclusive, da frente, que está se formando, que vai ser lançada e que o professor René vai comentar certamente. Enquanto você toma água, eu vou fazer um comercial. Daqui exatamente uma semana, às 11 horas da manhã, vai ser lançada a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. Ela vai ser lançada no auditório João Yunes, Faculdade de Saúde Pública, às 11 horas. No momento, ela agrupa 18 instituições, entidades ou movimentos sociais. Depois preciso conversar contigo do Mercúrio. E outros que estamos ainda por receber respostas por esses dias. Acredito que vamos ter umas 20. A Abreia foi uma das primeiras que apoiou a Abraste, e hoje somos 20 entidades. Vai ser lançada essa ideia que Fernanda está expondo aqui, exatamente o que nos une no momento de, vamos dizer, muita hostilidade e muitos ataques. Se nós não nos unirmos no que é essencial e fundamental, nós vamos ficar dispersos, frágeis ou mais frágeis do que somos até hoje. É uma resposta a este contexto extremamente hostil. Prossiga. E aproveitando, né, a própria reforma trabalhista, que veio com a promessa de gerar empregos, né, de agilizar para as empresas contratarem, e que viria aí uma era de prosperidade, está aí. E nada. O que mudou? Né? Então, já falando numa segunda reforma, que é essa MP, que está sendo discutida hoje, né, 905, que é uma segunda reforma trabalhista. Quer dizer que a primeira não deu certo. Em 2 anos, nós temos uma consolidação das leis do trabalho que foi promulgada em 43, está aí, sobrevivendo a duras penas aos ataques, mas está aí. E essa reforma que foi aí, né, propalada, a panaceia do mundo, em 2 anos já mostrou que não funcionou. Bom, voltando aqui, então, à nossa questão, tá? O que a gente... e eu gosto muito, e vocês que são estudantes de mestrado e tudo, no livro Império, do Harding Negri, ele coloca que essa nova ordem capitalista traz um potencial subversivo com seus revolucionários nômades conectados à internet. Olha, quando eu estava na faculdade, a gente já foi taxado de subversivo, e era uma coisa horrorosa, né? Subversão e tal. Mas ser subversivo a essa ordem capitalista, né, ao momento que a gente está vivendo, é um elogio. Então, eu trago isso para cá. Né? Nós temos ferramentas hoje que são muito poderosas. Eu quero aqui, por exemplo, cumprimentar o esforço. Quando eu vejo o Eliezer, que trabalhou lá na construção civil, mexendo com cimento, amianto, com poucas informações. Lógico, ele teve uma formação pela ala da igreja, então ele leu muito, e progressista, lógico. Mas nós fomos visitar, assim, só um parênteses, nós fomos visitar a mina de amianto juntos, uma das vezes, lá, não na mina, nós fomos fazer uma reunião com os trabalhadores, e o Eliezer chega para mim e diz assim: puxa, mas isso aqui parece um livro que eu li. Eu disse: mas qual livro, Eliezer? O Germinal. Quer dizer, o trabalhador que teve uma formação sofisticada, que não é a regra. Então, o nosso presidente aqui, tá, ele escreve boletim, ele escreve na internet, ele escreve nas redes sociais, no WhatsApp. Isso é uma conquista, porque ele, com 76 anos, 78, a princípio estaria em casa cuidando do neto, que é uma graça, mas que muito mais gente precisa do teu trabalho, e o Arthurzinho vai entender e vai se orgulhar de você, como minha filha também faz. Tá? Então, somos nós aqui, os subversivos, né, dessa nova ordem capitalista. Eu acho isso fantástico. Bom, aí, tá,
Essa lacuna ou vácuo criado pela ausência de representação na esfera pública que a gente falou, fez com que se proliferassem e continuam proliferando grupos minoritários e discriminados, excluídos pelo e para o trabalho, que foram se agrupando em torno de uma causa que lhes era comum, a perda da saúde. Esses trabalhadores do amianto não tinham mais um emprego, estavam doentes e eles se agrupam nas associações de vítimas. Não para que a vitimização seja a questão que os mobilize, mas para que ninguém mais adoeça. Tanto que a luta principal, a bandeira principal da associação foi sempre o banimento do amianto e justiça para as vítimas. Tá? Apesar de ter um nome, nós optamos até não ter nome de associação de vítimas, como é o mesmo acontece com o Valdivino dos Mercuriados, são expostos. Porque os expostos somos todos nós, não é? Que temos caixa d'água, o puxadinho, o telhadinho, enfim, de amianto. Bom, falando dos movimentos sociais, ele vem como uma resposta e desafio às elites do poder global, e reforçam os poderes locais. Não é? Isso o Evans, em 98, já assim descrevia. As redes transnacionais de trabalhadores e consumidores. Uma das ferramentas muito importantes é o poder de compra, né? Como ferramenta global de uso político local. E aí, usando também essa expressão dessa feminista Anne de Franco, que sabendo portar, toda ferramenta é uma arma. E é isso que os empresários temem. Um dos processos que eu respondi, que não foram poucos, um deles era para que eu identificasse, tá, o meu computador, a sala onde estava o computador, da onde estavam vindo as notícias que eu estava postando. Porque como a gente não precisava mais do fax, nem do boletim, eu conseguia hoje fazer uma fiscalização numa multinacional, nesse mesmo dia me comunicar com os grupos internacionais daquele país, dizendo, por favor, façam uma pressão aí, que o negócio está feio. E me aconteceu fora até do amianto, que aí a experiência de fiscalização é muito grande. Eu estava em Osasco, banida em Osasco, e o sindicato dos metalúrgicos, o companheiro Clemente, me ligou e disse assim, Fernanda, aquele dia, inclusive, eu estava até afastada do trabalho, tinha tido uma queimadura na mão, e eu estava no hospital. Ele disse, onde você está? Eu falei, estou no hospital. Não tem problema. Tá viva, tá no hospital, tá tudo bem. É o seguinte, acaba de morrer um trabalhador, tá, por choque elétrico, eletropressão, nos trens, esses trens que vieram da Espanha, tá, ainda na época do Covas, e que estavam sendo montados a toque de caixa por interesses políticos, né, de inauguração ali do trem, esse trem, eu não sei o nome da concessionária, enfim. E ele disse, e ele morreu, eu preciso da tua ajuda. Tem como você fazer uma pressão junto às comissões obreiras da Espanha, tá, para que eles apurem, porque ele entrou no país, ele está de maneira ilegal, tá? O trabalhador que veio, o trabalhador da Espanha que veio, tá? Ele morreu. Ele veio para fazer uma correção, porque os trens aqui, por um problema de aclimatação, eles estavam embaçando tudo. Eles não estavam dando conta por conta do calor, eles tinham sido projetados para o clima da Espanha. Enfim, e esse trabalhador fazendo essa manutenção, essa, vamos dizer, modelação, aclimatação ao nosso clima, aqui ao Brasil, ele morreu. E eles estavam tentando esconder a situação de que ele estava numa condição irregular. Não tinha sido feito um contrato de trabalho no Brasil, ele veio para fazer um trabalho temporário. Eu imediatamente acionei comissões obreiras e pus o telefone do gabinete, do chefe de gabinete do Covas, dizendo, enviem protestos, denunciem e tal. Isso era umas 2 horas da tarde. Quando eu volto à repartição no dia seguinte, tá, que eu chego lá toda enfaixada, já havia um pedido de punição para mim, tá, do gabinete
do governador que, enfim, tinha indicado o nosso, na época, delegado regional do trabalho. Então, isso funciona muito bem. Sabendo usar é uma arma, tá? E eu acho que a gente pode se apropriar cada vez mais dessas ferramentas, desses instrumentos. Tá? Só que eles mudam cada dia. Tem coisa hoje que eu já não sei usar. Aí eu achava que eu era tão entendida. Hoje tem um Snap, não sei das quantas, um Instagram. Às vezes minha filha fala, mãe, por que você não usa tal coisa? Eu falo, ainda não aprendi. Mas a gente chega lá, tá? As comunidades cibernéticas, as cyber communities, reforçando os grupos de ações coletivas, tá? E aí surge a nossa breia em 95, tá? A primeira, então, Associação de Expostos ao Amianto, né? E ajudados pelos trabalhadores da Termoide, que era uma fábrica metalúrgica de São Paulo, e com pessoas muito preparadas, que tinham lá uma comissão clandestina de fábrica, experiências de enfrentamento muito grande, e que nos ajudaram, então, a organizar a associação. Tá? Ela começa em Osasco, né? E aqui, rapidamente, nós temos algumas dessas ações. Você esteve conosco, lembra? No Parque da Aclimação. Nós fizemos aí vários movimentos junto com os órgãos públicos, quando eram aliados, e sozinhos, quando nós não tínhamos esses aliados. Tá? Muitos desses companheiros já partiram, né? E aqui eu creio que a esposa a viúva do Aldo Vicentim esteja nos vendo. O seu ali, desculpe, o Momi não estou vendo aqui, mas estou vendo lá o Roncadinho. É que o meu laser aqui não está focando adequadamente. Mas muitos desses companheiros já se foram. E com doenças gravíssimas, tá? Com mesotelioma, que é o câncer do amianto. E aqui algumas outras ações, e aqui o nosso companheiro Valdivino, vocês vão dizer, mas o que ele tem a ver? Ele não é do Mercúrio? É nosso companheiro, está aqui, divide espaço, as lutas conosco, e nós somos solidários às lutas deles. Aqui 2 já falecidos de mesotelioma, aqui o primeiro à direita, que é o companheiro Aldo Vicentim, que era secretário-geral, e o penúltimo ali, o senhor José Roncadinho, os 2 mortos de mesotelioma. Tá? Claro, Renê. Aproveitar para dar uma calibrada aí, que justamente a questão do amianto em relação à saúde é multidimensional, mas assim, os principais problemas na exposição ocupacional. Para a exposição ocupacional, o tradicional e antigo, que tem 113 anos de conhecimento, é a asbestose, que é uma pneumoconiose, é uma doença geralmente crônica, evolutiva, de inalação das poeiras de amianto, que vai havendo a formação o endurecimento, vamos dizer assim, uma fibrose pulmonar progressiva. Ela é considerada como proporcional ao grau de exposição, ao tempo de exposição, e ela é uma doença tipicamente profissional, chamada assim, profissional, mas depois, a partir de 1930, que se associou ao câncer de pulmão. Nós estamos agora em 2020, então tem 90 anos que se sabe que dá câncer de pulmão, associado ao câncer de pulmão, com um fator de risco importante, e a partir mais ou menos dos anos 60, a associação com o famoso e mais temido de todos os tumores, que é o mesotelioma maligno de pleura. A membrana que reveste os pulmões, mas também de peritônio e de outros tecidos similares. E essa exposição, esse efeito chamado mesotelioma maligno de pleura, é um tumor altamente maligno, 100% das vezes letal ou fatal, em períodos de 6 meses a 1 ano, geralmente, e que causa muito sofrimento. Não há tratamento para esses tumores. E com o agravante que não há, até hoje, relação de dose e resposta, ou seja, qualquer quantidade de exposição ao amianto, exposição ocupacional ou ambiental, ou mesmo doméstica, vamos dizer, descontrolada, pode provocar esse tumor maligno, com a diferença de que, normalmente, o período de latência, né, o período que vai desde o início da exposição até o aparecimento da doença, é mais longo. Pode ser de 20 anos, 25 anos, 30 anos, e não é dose dependente.
Então, os assim chamados limites de exposição permitida ou limites de tolerância não se aplicam para a lógica dos mesoteliomas, e vários deles, inclusive 2 deles aí, 3, né? 2 que estão nessa foto, foram vítimas, morreram por mesotelioma maligno pleuro. Nós acompanhamos, inclusive, alguns deles, até no Incoro, o Aldo Vicentim e outros, em situações dramáticas, porque eles sabem que, se feito o diagnóstico, a evolução é muito rápida e irreversível, não há nada que detenha essa evolução. Faço esses parênteses para dar uma calibrada geral, por que esse movimento está tão, vamos dizer, preocupado, até porque muita gente exposta ainda poderá adoecer, mesmo que a exposição tenha cessado. Devolvo a palavra a você. Doenças de longa latência, não é? E não tem relação com o fumo. Então, são doenças graves. E aqui, para vocês terem uma ideia, estabelecer um nexo, não é, de causa e efeito, nem sempre é muito fácil, porque, lógico, a indústria, a cada certeza que nós temos, né, ela traz as suas dúvidas, né? Como diz o livro do Michaels, né? O nosso produto é a dúvida, né? Os advogados da indústria do tabaco americano, eles apregoam isso. O nosso trabalho, né, é criar as dúvidas. A dúvida é o nosso produto. E no caso principalmente de um engenheiro da Eternit, né, o que nós temos muita dificuldade é com a perícia. Hoje mesmo, lá em Minas Gerais, já recebi várias ligações, as dificuldades com os senhores peritos judiciais, que nem sempre conhecem as patologias, não conhecem as doenças, e acabam descaracterizando. E no caso tanto do Aldo como do engenheiro, que foi o primeiro aqui da Eternit, o primeiro que teve sucesso na justiça, o professor René Mendes, a gente solicitou a ele, né, pelo seu conhecimento, pelo seu notável saber, que fosse assistente dos familiares, que não podiam, à época, contratar um perito à altura, tá, do melhor que o dinheiro pode comprar do lado da indústria. E René foi esse assistente técnico pro bono, e a gente sempre é grato a você, René, de ter ajudado muito, muito nesses casos. Bom, e aqui, todas essas ações nós realizamos com o apoio, na época, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, tá? Utilizando dos materiais para facilitar a comunicação com o público, a comunicação do risco. Então, desde os squeezes para as crianças, íamos aos parques aos domingos, os balões, né, as camisetas, para chamar a atenção do problema, aqui na cidade de São Paulo. Aqui, algumas ações internacionais, nós estivemos juntos com os companheiros na Itália, num processo imenso, o processo contra o dono da Eternit, o bilhardário suíço, para que ele fosse condenado, como foi em primeira e segunda instância, e absolvido na Corte de Cassação, que foi realmente frustrante. Aqui, então, nós nos irmanamos, os brasileiros e os italianos, na luta por justiça, que é esse o nosso mote. Aqui também, no 28 de abril, que é uma data para nós muito importante, que é o Dia Internacional da Luta, ou da Memória pelas vítimas dos processos industriais. Nós estivemos na Itália com a companheira viúva também de mesotelioma e outros tantos, levando aqui também a nossa luta. Aqui, o trágico julgamento de 2014, que concretamente absolveu o dono da Eternit, não pelo que ele causou, mas por prescrição. Tá? Vamos dizer, uma tecnicalidade da justiça que se utiliza disso para não promover a justiça. E eu me lembro, a única coisa que ainda ressoa no meu ouvido é quando o procurador que defendeu isso, ele disse que direito é uma coisa, justiça é outra. E que isso, para mim, até hoje, dói. E ele disse que era uma questão de direito, não era uma questão de justiça, o que eles fizeram nessa Corte de Cassação. Tá?
E aqui os brasileiros que estiveram presentes, juntos conosco, o deputado autor da lei de banimento do Estado de São Paulo, Marcos Martins, né, o nosso grande companheiro, do Paraná, de Santa Catarina, junto com o Eliezer ali. Aqui, com o doutor Hermano, da Fiocruz, nós estivemos, então, na França, denunciando o governo brasileiro, tá, que protegia a indústria do amianto. A gente utilizou aqui o Jacuzzi, né, como uma acusação, como algo que é muito forte para os franceses, daquele processo que foi feito com Zola, né? E ele fez aquele manifesto Jacuzzi, e a gente usou esse para motes. Aqui as redes sociais, essa ferramenta que a gente chama de uma arma, né? E nós tentamos, dentro do possível, nos apropriar dessas mídias sociais, nos comunicando através do Twitter, do Instagram, ou hoje a gente usa muito o WhatsApp com as nossas associações locais, que é um instrumento de rápida comunicação, o nosso site. Hoje muita gente diz que websites já não são tão procurados, mas a gente tem aí, eu sei que são por algumas entidades que às vezes buscam, principalmente documentação, e é o que a gente tenta produzir, artigos e tudo. E aqui, tá? Esse é o livro que a gente tentou, né? E nós trouxemos alguns exemplares, eu vou pedir para o nosso vice-presidente aqui, o Amaury Lima, para depois estar entregando para vocês. É o livro que tem, inclusive, uma resenha do professor René, excelente, tá? E esse livro tem um prefácio da Eliane Brum, tá? Que é uma das jornalistas, junto com a Conceição Lemes, do Viomundo, do blog Viomundo, que mais acompanham a Conceição pelas questões de saúde propriamente dita e a Eliane Brum, que todos vocês devem conhecer, que é essa jornalista brilhante, né, que hoje está lá morando na Amazônia, na sua luta contra a construção do Belo Monte. Agora também ela abraçou a causa da Antártica, né? Ela esteve recentemente lá e principalmente cobrando diariamente no Twitter quem mandou matar Marielle, tá? E tem lá diariamente a agendinha. Hoje são 700 dias de impunidade, enfim, um trabalho magnífico. Ela faz o prefácio para nós. Então, esse livro buscou, tá, contar um pouco dessa história através dos seus protagonistas. Cada associação foi entrevistada, se recuperou essa história contada por eles mesmos, e a gente fez esse primeiro livro. Eu espero que ele possa ser útil, porque o que a gente percebeu é que tinha muita gente já contando a história do amianto, mas com a sua ótica, e os verdadeiros protagonistas não tinham sido ouvidos. Bom, eu termino aqui sempre citando Marx, quando ele diz que os filósofos se limitam a interpretar o mundo de maneiras diferentes. O fundamental é transformá-los. Eu acho que é esse o nosso grande desafio para o futuro. E eu estou assim, com o prazo como foi estipulado, 15/15, só dizer uma coisa. Nós tivemos a conquista do banimento do amianto, em novembro de 2017. Uma conquista que foi uma construção social. Quando chegou no Supremo, foram quase 2 décadas de debates lá. Então, não foi uma canetada de uma hora para outra. As fábricas ainda funcionavam usando amianto, a mina ainda estava aberta, o Brasil era um grande produtor. E, infelizmente, logo na sequência da aprovação do banimento, a ministra Rosa Weber, numa canetada, quer dizer, um colegiado aprova, ganha repercussão mundial o banimento do amianto, tido como 2 grandes conquistas. Uma que era relatora do caso do banimento. O Brasil, como tendo o banimento feito por uma Suprema Corte, que era algo inédito no mundo,
e com as fábricas em funcionamento. Porque os países que até então tinham banido o amianto, ou já tinham suas minas esgotadas, né? Ou já tinham... O Canadá só foi banir o amianto depois do Brasil, né? Ou tinham suas fábricas fechadas, como era o caso da Itália. Conclusão, em dezembro, ela dá uma liminar, né? Dizendo o seguinte, olha, está valendo o banimento só nos estados que têm leis. Naquele momento, nós tínhamos o quê? 6, 7 leis estaduais. Nos outros estados, embora a decisão tenha sido erga omnes, valeria para todo o território nacional, ela abre esse precedente, tá? E isso durou de 2017, novembro, até fevereiro de 2019, tá? Os estados que não tinham lei ainda poderiam utilizar, produzir e fabricar. Bom, publicados os acórdãos em fevereiro de 2019, a empresa Eternit, que controla hoje a mineradora Sama, lá em Goiás, ela entra lá com todos os seus recursos, pedindo prazo, o chamado período de transição, pedindo ao Supremo que modulassem os efeitos. Por quê? Porque ela tinha sido pega desprevenida, tá? Precisava de tempo. Ela já tinha ganho 1 ano e 2 meses lá da aprovação do banimento. Bom, não satisfeitos com isso, o Supremo não julgou, não apreciou. O que eles fizeram? Em maio, demitiram para pressionar o Supremo. Eles foram lá, foram falar com a ministra Rosa Weber, levaram o governador Ronaldo Caiado, fizeram todo aquele périplo de pressão. Em maio, eles demitem 300 empregados. Quer pressão maior do que demitir empregado? Quer dizer, é ele que paga a conta sempre. Demitidos esses 300 empregados, a mina, eles anunciam, a mineração está fechada. Em julho de 2019, o governador Ronaldo Caiado, então a Assembleia Legislativa de Goiás aprova uma lei dizendo o seguinte, olha o absurdo, como é esdrúxula a coisa. No estado de Goiás, tá, enquanto o Supremo não julgar aquelas ações que pedem 10 anos de prazo, no estado de Goiás, que não tinha lei de banimento, vai poder minerar, explorar o minério, produzir, beneficiar e para fins de exportação. Já que no Brasil não pode usar para proteger nossos trabalhadores, nós vamos exportar, porque tem outros países que precisam muito do amianto. Essa lei foi sancionada em outubro pelo governador Caiado, a chamada Lei Caiado, e aí a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, tá? Ministério Público do Trabalho, junto com os advogados da ABREA, tá? Que atuam também para os procuradores, eles entram com uma ação direta de inconstitucionalidade, 6.300, que, desde então, outubro, está lá no Supremo, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Vejam, é uma lei que vai contra uma decisão do Supremo. Ela já nasce inconstitucional, afronta um poder constituído, que é a Suprema Corte do país, e que, com isso, nós estamos, a partir da semana passada, eles contrataram aí, terceirizados, 70 empregados que estão lá manipulando o amianto. E aí, o que nos cabe, né, nessa história toda? Pressionar. Ministro Alexandre de Moraes, que não nos recebe, não nos atende, tá? Fazer uma pressão na imprensa. Tá? O Intercept Brasil fez uma matéria denunciando os médicos que ocultam as doenças. É uma matéria que teve muita repercussão. O Biomundo cobre isso de longa data, tá? E nós vamos ter de continuar a participar de todos os fóruns denunciando essa inequidade, essa vergonhosa situação que o país enfrenta. Existe uma lei que proíbe o amianto, uma decisão que proíbe o amianto, existe uma lei que permite o amianto. Isto, nós perguntamos ao ministro decano do Supremo, no dia que foi aprovado o banimento, e se algum estado vier em direção contrária, já imaginando que Goiás o faria,
prevendo isso, e ele disse, vai bater no Supremo e a gente vai decretar a inconstitucionalidade. Estamos aguardando que se declare essa inconstitucionalidade. Tá? Tá? É o Livro Eternidade, e para vocês que ainda não têm, o nosso companheiro Amauri. Tá? Fernanda, queria agradecer por enquanto muito, e a sua brilhante exposição, e sobretudo por ter focado, como lhe pedi, né, esse contexto maior dos movimentos sociais, como se organizam, quais são hoje as grandes estratégias, enfim, parabéns, fiquei muito feliz de você ter nos ajudado, porque o case, né, vamos dizer assim, ilustra uma inquietude nossa grande, tanto aqui no IA, quanto também na Abrace e na frente, que é o que fazer, como articular, como lutar. Né? Você foi no ponto. Nós vamos fazer alternadamente aqui primeiro o microfone está na mão da Cláudia aqui, quem quiser pode pedir a palavra, mas antes de abrir a palavra, nós vamos ler 2 perguntas que já chegaram. Aliás, mais perguntas, mais 2 e-mails. Uma pergunta aliás, que tem um preâmbulo bem longo, do nosso colega conhecido e estudioso e pesquisador, tecnologista da Fundacentro, lá em Florianópolis, o Ricardo Luiz Lorenzi. E ele resume a exposição dele e faz 3 perguntas. Eu vou ler as perguntas, você pode responder a hora que você quiser. Finalmente, 3 perguntas. Ele está assistindo e fez um embasamento muito rigoroso na pergunta: como garantir que a remoção a ser promovida pelo Poder Público Municipal seja segura? Remoção dos materiais de cimentamento. O que o controle social do SUS poderia fazer ou pode fazer pela coletividade nesse assunto? E o que o cidadão pode fazer também nesse assunto, sobre remoção de materiais com amianto? A pergunta do Lorenzi. Você quer responder já? Eu tenho outra pergunta, enquanto esperamos a segunda pergunta. A outra pergunta vem do... essa você conhece, vem de Fabrício Vieira da Silva. O doutor René e a doutora Fernanda têm conhecimento da mina de amianto desativada no município de Bom Jesus da Serra, sim, que mesmo desativada continua fazendo vítimas de asbestose? Não sei se é de asbestose ou é de... Você quer aproveitar e responder aos dois? Nós temos agora o prazo teto máximo às 16 horas, mas está aberta a palavra também para depoimentos, perguntas, comentários, enfim. Esse clima é um clima justamente de debate e construção coletiva. Por favor. Bom, Ricardo, eu recebi ontem, tá, no LinkedIn, agradeço que você retoma aqui já de uma maneira mais pública. Eu só não te respondi ainda porque eu tive de dar a entrevista e acabou que eu não tive tempo, mas eu ainda vou responder aquelas questões que você me encaminhou. Muito obrigada. E, claro, me lembro, sim, de você, do trabalho com a professora Vilma. Bom, como garantir que a remoção do amianto, a desamiantização, né, que está hoje na pauta dos países que já baniram o amianto há 20, 25 anos, né, como é Portugal, eu acho que o movimento de desamiantização de escolas em Portugal é um movimento incrível, maravilhoso, que se espalhou no país. Começou pelas mães preocupadas com a exposição dos seus filhos e hoje ganha, tá, um debate incrível com os nossos companheiros portugueses. Bom, e na Argentina também estamos no momento da desamiantização dos trens do metrô, tá? Que é uma outra discussão muito séria. Aqui no Brasil, nós temos poucas experiências ainda dessa remoção. Nós não temos ainda isto normatizado. Então, este é um dos desafios que nós temos de enfrentar, Ricardo, a normatização da remoção, para que ela não seja mais um elemento de risco, algo que traga... Né? Imagine, nós vamos mexer num material que já está desgastado, né? Que ele já perdeu as suas características da época da construção. Então, expor o trabalhador a um risco muito grande. Inclusive, com o fim
da indústria do amianto, quer dizer, a indústria de coberturas, enfim, de tubulações vão continuar com outros produtos, né, com outras tecnologias. Mas o que nós temos, e hoje nós temos de zelar, é pela saúde dos trabalhadores da manutenção. Esses vão ser os futuros expostos, porque eles vão estar tendo contato com material degradado, né? Então, como garantir que essa remoção? Precisamos, de toda forma, normatizar, porque o que está sendo feito, cada lugar se faz de um jeito. Se adota uma norma americana, né? Nós tivemos o exemplo da descontaminação ou desamiantização do Cine Leblon, no Rio de Janeiro, há quase 20 anos, e que foi um processo difícil, porque não se tinha uma normativa brasileira. Então, isso é fundamental. O que o controle social do SUS pode fazer pela coletividade nesse assunto? Bom, o controle social ele é fundamental em toda a rede do SUS, né? Participando, inclusive, dos conselhos municipais de saúde, e lá em Florianópolis, onde você está hoje, existe uma lei que prevê a desamiantização e um inventário dos imóveis que contém amianto, começar pelos prédios públicos. Então, o controle social do SUS, em Santa Catarina, em Florianópolis, que já existe a exigência de um ano se realizar esse inventário, vai ser fundamental, apontando onde é que estão, isso cobrando das autoridades. Esse é o papel do controle social. E o cidadão, né? Se ele não estiver participando diretamente dos conselhos municipais de saúde, enfim, aonde ele tiver a sua participação, em várias outras instâncias, é denunciar. Lá em Osasco, por exemplo, a gente tem cidadãos que vira e mexe, apontam, olha, vi uma caçamba com material, com amianto jogado ali, numa caçamba clandestina. Para onde vai esse material? Então, assim, são muitos os desafios. A desamiantização no Brasil só está começando. E o que a gente está vendo é chegar em empresas internacionais buscando, inclusive, esse nicho, tá? Porque vai ser o futuro. E eu chamo a atenção da questão de risco. Como é que nós vamos lidar com isso? Porque não é só a retirada. E para onde vai ser enviado isso? A destinação. O Brasil tem uma legislação ambiental que diz que todo resíduo contendo amianto só pode ser destinado a aterro classe 1. No estado de São Paulo, nós só temos 3 licenciados para esse fim. Alguns outros esparramados pelo restante do país. Mas, assim, como é que nós vamos lidar com isso? Retirar por retirar, eu sou contra, tá? Se não houver... Se não tiver todo o esquema preparado, né? Tá? Porque nós vamos estar trazendo um material que, de uma certa maneira, ele está contido numa matriz cimentícia ou uma resina, etc., e trazer a liberação dessas fibras para o ambiente. Então, é preciso, sim, tá? É um processo bastante criterioso. Não se pode fazer remoção, né, de qualquer forma, porque o risco é muito grande. E a pergunta do Fabrício. Sim, Fabrício, a gente já esteve em Bom Jesus da Serra muitas vezes, né? E essa mina desativada em 67, tá? Ela funcionou de 39 a 67, tá? Ela está causando danos permanentemente. Acabou a atividade minerária, mas os riscos permanecem naquele sítio, né? Onde a mina ali está aberta, abandonada, não tem proteção nenhuma, qualquer um pode entrar ali, se expor ainda aos rejeitos de amianto, e conhecemos profundamente o problema. Existe uma associação, a Avicaf, com os nossos companheiros lá, tá, que fazem um trabalho extraordinário de denúncia, de fazer com que os trabalhadores tenham acesso ao serviço de saúde, que lá nós estamos falando no sudoeste da Bahia, perto, né, relativamente perto de Vitória da Conquista, e as universidades de Vitória da Conquista estão hoje trabalhando em conjunto, tanto a Federal da Bahia, como a que fica no campus de Jequié, que está fazendo a espirometria. É isso que a gente precisa. O controle social tem de ajudar a estabelecer essas parcerias, pressionar para que elas ocorram,
E temos aí desafios. Pedro Leopoldo é um exemplo para nós da má gestão do SUS, onde não se faz diagnóstico, onde os trabalhadores morrem sem diagnóstico. Temos grandes... E se impede os exames. Pois é. Nós levamos, com o apoio do Hospital do Câncer de Barretos, levamos uma carreta para lá para fazer tomografia nos trabalhadores. Somos criticados por todos lá de Minas, como se a gente tivesse cometido uma aberração. Agora eu pergunto, quantos diagnósticos nós conseguimos? E olha que Minas tem vários hospitais de câncer, tem o Sereste, mas o que falta ali é vontade política. E eu faço essa crítica, porque eu sei que os mineiros estão nos ouvindo, e a população de Pedro Leopoldo e da Grande Belo Horizonte continua desassistida. Tem muito discurso, tem muita reunião, tem muito projeto do que vai se fazer, mas de concreto até agora não fizeram nada. Infelizmente é isso mesmo, e grave e atual, não é? Está falando passado, está falando desses dias mesmo. Obrigado, Fernando. Nós vamos pedir, como eu costumo fazer em outras reuniões, passar o microfone para que as pessoas se apresentem e que tenham uma ideia quem vai querer falar. Mas vamos passar o microfone para as pessoas só se apresentarem. Começa aqui com... tem mais uma pergunta, né? Enquanto eu leio... O Fabrício. Eu vou ler a primeira pergunta. O Fabrício é o mesmo que me mandou agora a pergunta, né? Prezado professor Renê, sou o Fabrício Vieira, de Vitória da Conquista, que fiz uma entrevista com o senhor no mês passado, claro, para o programa. Obrigado, Fabrício. Claro, fizemos por telefone, com a Rádio Observatório Social, na rádio da UESB, Universidade do Estado do Sul da Bahia. Tem como perguntar ao professor Fernando, está aqui do meu lado, se ela disponibilizaria o seu contato para uma entrevista por telefone sobre a questão do amianto, especialmente tocante a Bom Jesus da Serra. Diga já. Sim. Fabrício que está lá. Fabrício, já te dou meu contato, tá? Eu estou vendo aqui o seu telefone, eu já vou passar para você pelo WhatsApp, tá? Eu tenho tudo dentro, telefone e e-mail, só que não estava associando o Fabrício com o Fabrício. Com certeza. E qualquer coisa que você precisar, tá? Temos a Vicaf, que você já conhece, com os nossos companheiros Esmeraldo, Teixeira, a família Teixeira, os companheiros da UESB, que são ponta firme aí na luta, né? Tanto na questão do... Bom, Vitória da Conquista é aquela região... Está no nosso coração. Eu falo que ali, para mim, quando vocês me chamam, não é nem convite, né? Eu já aceito de antemão sem saber o que é. Tá bom, eu entro em contato com você. Tá. Por favor, Cláudia, o Eliezer que está pedindo a palavra, o presidente da Abreia, por favor. E quem tem uma ideia, alguém mais quer falar? Oi? Ótimo. Pode falar, você. Vai ficar aqui mesmo? Então, eu não sei se pela tela pode ficar aí mesmo ou quer... Pode ficar aí mesmo. Então, primeiro, agradecer pelo convite. Eu acho que é importante esse trabalho de junção dos movimentos sociais com a entidade de vocês, que a gente tem um carinho, um respeito, até pelas pessoas que participam dessas entidades. Eu acredito até que é um dos melhores de responsabilidade do Brasil, pelo que conheço de vocês todos, né? Doutor Jefferson, Margarida, vocês estão aqui, dispensa o comentário. Mas falar um pouco assim das preocupações do movimento social, a gente que está um pouco dizer assim, na ponta disso, trabalhando nisso há um certo tempo, né, já há uns 20 e poucos anos. E com amianto, né? Antes a gente tinha uma luta um pouco mais antes disso, que também trabalhava pela vida, pelo direito, né? É o seguinte, o momento que a gente está vivendo, a luta social e junto da indústria que faz tudo para poder fazer o contrário do trabalho que a gente faz, a Fernanda colocou isso várias vezes aqui, não é diferente para ninguém. O setor capitalista, o sistema capitalista, trabalha para lucro. Ninguém vende feijão no mercado, o cara é para alimentar, ele vende para ganhar dinheiro. Se vai matar o cara que está comprando, é problema que está comprando. Assim também, em relação aos produtos minerais, principalmente a silva cancerígena, que eu trabalhei 13 anos nisso, né? O Maurício trabalhou um pouco mais, acho que um pouco menos, mais ou menos por aí. Mas o Rodrigo no Mercúrio, mas aí a gente vê, por exemplo, a forma que era tratada e a forma que como se dá isso na prática, né?
Então, as empresas elas trabalharam muito com o lobby para poder justificar, principalmente no judiciário, que o amianto era uma falácia, que o amianto não matava. Né? Eles fizeram isso muitos e muitos anos. Tem até documento internacional, que o doutor Paulo estava apurando isso, aí que fazia as reuniões internacionais. O doutor João Carlos da Befilme já morreu. Ele morreu e deixou esse documento, não sei com quem estava, que ele mesmo provava isso que ele fazia naquela época, né? Depois conversando com ele, que passou um pouco a ficar diferente. Mas hoje está mudado. Hoje, como o amianto está banido, mesmo com a questão de exportação, mas a gente sabe que para o Brasil está muito difícil, até porque não tem mais nada para poder trabalhar com amianto nas indústrias. Né? Vai tudo mudar, não vamos conseguir trabalhar com amianto no Brasil. Eu acredito que não. Isso está banido mesmo para o Brasil. Né? Para trabalhar no Brasil com esse trabalhador. E aí quem ganha com isso é a futura geração, porque quem está contaminado não tem volta. Com amianto, a doença não tem remédio, não tem cura. A gente vai paliativo, e se você tiver com a placa psoriásica, um pouco de, eu digo isso por mim, ter um pouco de cuidado para viver um pouco melhor a vida, num ambiente um pouco mais saudável, você vai viver um pouco mais. Se você abusar disso, com um monte de coisa que pode fazer com bebida, passar a noite de sono e tudo mais, a gente vai morrer mais rápido. Isso é uma coisa lógica. Mas hoje o que está preocupando a gente é justamente os processos. Que a indústria hoje ela muda de tática com relação aos processos. Eu acho que a gente pode colocar isso claro, com o que aconteceu conosco, que ainda está acontecendo com a Brasilite de São Caetano. Né? A gente estava trabalhando uma negociação, fiquemos 2 anos nessa negociação, e eu começo a perceber o imbróglio da indústria, enrolar isto, para levar mais tempo, para que se pagar o mínimo, e com mais tempo ainda levando para pagar, para ganhar tempo. E isso para mim ficou muito claro. E não é só ela, as outras também estão fazendo isso nas indústrias. Então, hoje, o discurso é outro. Né? Eles não estão mais falando em julgamento, nos nossos processos individuais, e nem no coletivo, que a gente tem 4, nem estão falando mais que o amianto não mata. Porque não dá para falar mais, porque está caracterizado, está justificado que ele foi banido porque ele mata mesmo, ele é cancerígeno, tá? Claro. O discurso no STF, de 6 sessões de agosto até novembro, né, Fernando, provou isso para o mundo inteiro e para o Brasil. Então, eles estão com esses rolos lá, por exemplo, com essa lei de Goiás, mas eles sabem que estão fazendo errado porque eles mesmos aprovaram. Então, eles têm, eu não tenho muita dúvida que eles têm consciência disso. Estão fazendo porque quer fazer uma coisa errada contra o trabalhador. Então, hoje, o discurso da indústria é outro. Né? É protelar o máximo possível para não pagar ao trabalhador aqueles direitos que a gente tem. Né? E eles estão vivendo isso. Por exemplo, nesta dúvida, a recuperação judicial que a Eternit fez, em cima de processos já certinho para pagar na mesma semana, isso atrasou por mais de 1 ano. Né? Está aqui o Maurício, que é vítima disso, né? Que está o processo ganho, e recebeu uma parte, o resto está sem receber. Então, eles estão fazendo isso hoje. Como nós temos um judiciário, que todos nós aqui sabemos como é que é no Brasil, imagino como isso funciona contra a gente. Então, isso é um alerta que eu faço. E com relação à questão do passivo, né, principalmente do ambiental, nós estamos com um problema muito sério. Eu fico preocupado demais com isso, porque a gente está ficando meio sem alternativa. A gente está com uma pauta na hora do dia para acabar com isso, para poder viabilizar. Começou um debate na Câmara de Osasco, de Carapicuíba, você lembra disso, mas está meio parado. Né? E hoje, com o governo que a gente tem no Brasil, que está sucateando o Ministério, principalmente do meio ambiente, que está esse rolo todo aí, né? Então, está preocupando. A gente precisa de fazer isso, tem de fazer, porque, como a Fernanda disse, fazer um mau trabalho de retirar esse produto, você vai está passando de novo a contaminação para o pós-trabalhador. Então, isso é preocupante. Tá? Obrigado pelo estar aqui com você. Obrigado, Eliezer. Você quer fazer algum comentário? Temos o Geraldo que pediu a palavra também. Depois a Cláudia poderia passar para o Geraldo. Em seguida, você quer comentar as respostas para um e para outro. Boa tarde, Boa tarde. A todos os que estão presentes. Se apresente primeiro, por favor. Sim. E a todos os que estão nos assistindo, eu sou o Geraldo. Você já é conhecido. Ele já foi citado aí como sendo o nosso querido presidente da... Eu sou, como eu disse, eu sou o Geraldo, sou bancário, tenho graduação e pós-graduação em História, e nos últimos meses eu tenho me dedicado muito à questão da saúde do trabalhador, até porque eu próprio me encontro afastado do trabalho, adoecido, né? E, na verdade, não tinha pergunta a fazer. Queria apenas fazer 3 breves comentários.
que se interlaçam. O primeiro é a satisfação de ver os camaradas que estão aqui, né, junto com todos que já estão na melhor idade e que poderiam realmente estar em casa, até aproveitando o descanso da aposentadoria, mas que continuam aí na luta, em busca de um mundo de que a gente consiga, né, trazer um panorama melhor aos que restam. Eu costumo dizer que a nossa obrigação, enquanto seres humanos, enquanto seres criativos e conscientes, é cuidar dos jardins, para, inclusive, floresçam as flores que nós não vamos ver, que serão a nossa descendência. Então, eu penso muito nesse aspecto de que essa é a nossa missão. Isso me leva, portanto, ao segundo comentário, que é quando a gente está lutando pelas condições de trabalho, a gente não se restringe somente ao ambiente de trabalho, ao labor. A gente, na verdade, está lutando por questões ambientais, que é a questão do próprio amianto, como ele é descartado. Eu já tinha lido sobre a questão do amianto anos atrás, né, acompanhei de muito leve, e nunca imaginei que estaria com os camaradas aqui que lutaram tanto por essa causa que lutam, né? Parabenizo, fico satisfeito com isso, e como eu disse, não é uma luta somente por condições de trabalho, é uma luta pela sociedade, porque cada um de nós, além de trabalhador, tem também outras facetas. É consumidor, é pai de família, pertence a alguma organização política, religiosa, algum time de futebol. Então, de uma forma geral, é isso. Até porque quando a gente discute causas ambientais, não vamos só pensar na questão do amianto e sequer nas tragédias de Mariana e Brumadinho, que estão mais recentes, que também envolvem. Lembremos, por exemplo, no final dos anos 80, aquela questão do abandono de uma cápsula de Césio-137 e que gerou um problema de radiação violento. Quem é da minha época deve recordar isso, né? Então, são essas questões que a gente leva. E aí eu parto para o interlaço com o terceiro comentário que eu ia fazer, que é uma das preocupações que me dá, porque quando a gente está discutindo questões ambientais, questões trabalhistas, a gente tem que ver que nível de resistência nós estamos oferecendo, e uma das preocupações que a palestrante colocou, que eu também acho, é como o próprio mundo sindical ele tem feito para isso. Nós hoje, assim, é uma coisa que é aflitiva para mim, né, que ingressei no movimento estudantil, que trabalho aqui no movimento sindical, e que ainda hoje luto e me preocupo com a causa do trabalhador, não porque eu apenas seja afetado, mas porque outros o são, dentro da categoria bancária. Eu tenho colegas que se suicidaram, que tiraram a vida. Isso é doloroso. Ultimamente eu tenho estudado muito sobre isso, e assim, é doloroso para você ver, inclusive aqueles que partem, a dor dos que ficam, sejam familiares, sejam amigos como eu, que eu convivi, já vi colegas que perderam a vida, porque simplesmente já não suportavam um ambiente de trabalho tóxico, né? Isso é uma coisa assim que deprime a gente e que nos leva a crer o que é que a gente está fazendo dentro desse sindicalismo, o que a gente está fazendo. Eu digo que é aflitivo, retorno ao ponto, porque quando eu vejo, por exemplo, colegas de sindicato, que eles dizem, mas a categoria bancária vai se extinguir, o que a gente tem que fazer é resistir, é fazer ali uma... Não basta só isso. Nós dissemos aqui a frase de Marx há pouco, não é necessário só compreender o mundo, é transformá-lo. É transformá-lo, é fazer aquilo. O que é que eu posso fazer por mim, pela minha descendência? Por aqueles que eu não conheço, por aqueles que passam fome na Praça da Sé, por aqueles que estão abandonados numa palafita lá nos mangues do Recife. Né? Essa é a luta que nós temos a levar em frente. Quando estamos discutindo o mundo do trabalho, estamos discutindo também um novo mundo de sociedade, que respeite os limites ambientais, que respeite a cidadania das pessoas, que acabe com essa questão do preconceito quanto ao sexo, quanto ao gênero, quanto à questão de cor, de etnia. Porque é uma coisa muito clara que se diz por aí, muitas vezes aquilo que é descartado num país que tem uma legislação um pouco mais avançada é remetido para outro que não tem. Não sei quantos devem lembrar que há algum tempo atrás houve inclusive uma polêmica, material, roupas hospitalares que deveriam ser incineradas, destruídas até pelo risco de contágio, vinham de outros países, se não me engano, Europa e Estados Unidos, para se transformarem na indústria têxtil aqui. Ser reciclado aquele material. Imagine o risco que você oferece. Né? Quando a gente tem a destruição de todo esse tecido social, a gente passa por situações. Uma das mais recentes, que eu li, saiu recentemente no Valor Econômico, é isso. O grande problema agora, o grande pânico que se instala agora é o coronavírus. Né? Que apesar do alto nível de contágio, não tem um nível de mortalidade. Mas sabe qual é um dos problemas dos Estados Unidos? É que, como boa parte do trabalhador norte-americano está em empregos precarizados, Uber, plataformas digitais, né, ele simplesmente, pelo risco de perder, está inclusive no filme recente do Ken Loach, né, que é Você Não Estava Aqui, ele deixa claro que muitas vezes o que vai acontecer? O trabalhador vai negar que está contaminado
e vai continuar trabalhando, contaminando outras pessoas, porque não há uma rede pública que permita a esse trabalhador não contaminar os outros, cuidar de si e retornar ao trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom, muito obrigado. Como a gente vê, vou pedir para a Fernanda comentar, mas eu queria justamente chamar a atenção da amplitude das suas reflexões e do Eliezer também, no sentido de mostrar que, primeiro assim, que o problema não é cada vez mais complexo, que o problema tem interfaces, os problemas têm interfaces uns com os outros e que dentro dessa complexidade não pode ser resolvido por um decreto, por uma canetada, se nós realmente, a sociedade mesmo, não se organizar, não enfrentar de forma organizada, nós seremos atropelados, como estamos sendo, por esse tipo de problemas e outros piores que estão aí, sobretudo ligados hoje aos modelos de organização do trabalho, como o Geraldo bem mencionou. Por favor, Fernanda. Acho que foi tão bem colocado. O que me lembrou, Geraldo, quando você falou do suicídio, e enquanto eu estava fiscalizando os bancos, né, eu fiquei em Osasco 5 anos. Então, imagine, a Cidade de Deus foi a Cidade de Deus, né? Lá do Bradesco foi um dos locais que eu fiscalizei muito com o sindicato, na época. Tinha um trabalho muito grande para a implementação da NR17, que hoje está sendo destruída nessa reformulação. É uma das normas regulamentadoras que mais sofreu, né, mutilações. Desconfiguração total. Né? Total. E aí eu me lembro que suicídios aconteciam muito em época de PDV, tá? Então, os planos de demissão voluntária, tá? Que, na verdade, eram impostos aqueles programas de demissão voluntária, e apareciam muitos casos de suicídio. Eu mesmo acompanhei alguns casos do Banco do Brasil em épocas de PDV. Então, é um modelo perverso, né? É dizer que você diz realmente é o retrato da sociedade agora pós-industrial, né, que nós estamos vivendo. Sobre as colocações do Eliezer, quer fazer algum comentário? O companheiro Eliezer, ele coloca preocupações do dia a dia, né, da vivência, da experiência da associação, e eu, como eu digo, eu fui muito privilegiada de poder ter encontrado esses companheiros, e ao longo desses 25 anos que nós vamos celebrar agora no segundo semestre, e queremos até fazer um Osasco mais 20, porque você se lembra muito bem, né? Nós estivemos juntos naquele Congresso Mundial do Amianto, passado, presente e futuro, e que foi a chama que alimentou a luta mundial do banimento do amianto. Foi ali que os laços dessas redes estaremos realmente juntos como Abraste, como Frente, enfim, sim. Pessoalmente. Nós temos ainda alguém que gostaria de falar, dos que estão aqui presentes? Sim, por favor, Mauri. A Mauri, né? A Mauri. Nossa, é o vice-presidente da BRE. Pode ser daqui mesmo? Vem mais para cá, porque eu acho que a câmera vai pegar você melhor, para os que estão assistindo. E nós já estamos na reta final. Por favor, Mauri, fala. Boa tarde, doutor René Mendes, Fernanda, nossa inspiradora aí, lutadora. Fernanda nunca abandonou essa luta. Mas, assim, dizer que, infelizmente, nós estamos vivendo uma precariedade muito grande, né, no mundo do trabalho. Fui bancário também durante 20 anos. E, na época, por cumprimento de metas, muitas pessoas adoeciam e até o suicídio mesmo. Então, o fruto dessa reforma trabalhista é a precariedade do trabalho. As pessoas, infelizmente, estão adoecendo. A Fernanda aposentou, não tem mais fiscal. Então, não tem mais concurso público. E o pior ainda está por vir, porque com as reformas que ainda virão, aí, a administrativa e a tributária, certamente vai pegar o andar de baixo só. A reforma administrativa, eles estão loucos para que ela passe, para que os futuros servidores não tenham estabilidade mais. Então, a tendência é cada vez mais acidente de trabalho, a precariedade, e, infelizmente, as futuras gerações ainda vão sofrer bastante com o que a gente está vivendo hoje, né? Mas, assim, eu acho que eu quero saudar aqui os companheiros da BRE, o Valdivino, aí, pela luta, pela perseverança. A gente representa bastante pessoas que adoeceram, né, estão doentes,
E a gente espera por justiça social, né, Fernanda? Por justiça aí, as reparações dos danos. Eu me lembro, Fernanda, que parece que nós temos um aterro de lixo perigoso em Santo André, se eu não me engano, né? Esse classe 1, que é a legislação da resolução do CONAMA, tá? Nós temos em Tremembé, que a gente chegou a visitar, Tremembé, temos um em São José dos Campos, né? E Caieiras, que é o maior deles. Tá? Alguém comentou alguma vez na nossa rede esse de Santo André, mas eu não consegui localizar se ele realmente é um classe 1, tá? Se ele foi registrado, porque na época tinha de ter um registro junto ao Ministério do Trabalho, além de ser licenciado pelo órgão ambiental. Esse de Santo André eu não consegui essa informação. Ok, mas só para concluir, dizer que a gente precisa se unir cada vez mais, né? Os cabeças brancas aqui, né, que inspira a gente ainda a continuar na luta, a gente precisa continuar na luta para a gente poder reverter todo esse cenário que a gente vem vivendo aí ultimamente. Tá? Parabéns, doutor Renê. Muito obrigado. E o importante do movimento, né, dos expostos, como a gente disse, não são só vítimas. Por exemplo, aqui nós temos 2 que trabalharam em Osasco, na fábrica da Eternit, mas nós temos o Morimoto, que não é um trabalhador egresso da indústria, mas que é o grande colaborador da Abrea, faz parte da direção, que se considera exposto, né, ambientalmente a esse passivo que existe no país, e o mesmo com o Amauri, vice-presidente, um grande quadro para nós, né, que veio para nos ajudar a mobilizar, né, é um grande mobilizador, um grande ativista. É disso que nós precisamos. E aí fica aqui para o Ricardo. Ricardo, além dos que se expuseram aí em Santa Catarina profissionalmente, os ativistas são fundamentais para que essa luta continue, porque as idades estão chegando, as doenças, né, que os acometem, e nós precisamos dessa renovação sempre. Cláudia, obrigado. Cláudia, passa o microfone, por favor, para só se apresentarem rapidamente os companheiros da Abrea que estão aqui ao lado na fila aqui do Morimoto, e cada um só dizer o nome e o cargo ou função que exerce no momento. Sou Luiz Morimoto, Isso. sócio colaborador da Abrea, e sou o segundo tesoureiro na diretoria da Abrea. Muito bem. Então, é com você que eu tenho que falar. O nosso faz tudo. O que precisamos é com o Morimoto. Valdivino, Valdivino, se apresenta. Os 2 homens do dinheiro, viu? Você também é do dinheiro? Você é do Mercúrio. Bom, eles são da prata, eu sou você do é do Mercúrio, né? Eu vou passar para o outro lado ali, né? Fica mais... Nós já estamos praticamente encerrando. A gente mas queremos ouvir o Valdivino. Fala do Mercúrio e a gente só falou e... O Mercúrio, gente, ele... Chegaram as empresas aqui no Brasil na década de 40, né? 40, 50. E aí começou a produção na década de 50, 60, né? E um pequeno espaço de tempo já começou a adoecer os trabalhadores, né? A gente sabe da história do Mercúrio lá em Minamata, né? Que lá foi rapidinho, adoeceu aquele mundo de gente, aí depois as empresas saíram fora, inclusive a empresa que eu trabalhei, as máquinas, nós recuperamos as máquinas de lá de Minamata para trabalhar aqui no Brasil, né? E aí também foi pouco tempo também, começou a adoecer os trabalhadores, e a gente começou a luta, né? Comecei a me esclarecer, que eu analfabeto de pai e mãe, criado lá no chão de fábrica, também não sabia de nada, né? Mas pessoas começaram a me orientar, e aí procurei o centro de referência, aí teve o diagnóstico, isso foi um pau danado que o centro de referência fez esse diagnóstico, e não poderia nem falar, nem dizer nada, né? Que aí os médicos foi quem foram para a justiça para se explicarem, né? Então o negócio foi complicado. E aí, de lá para cá, vem a luta, né? O empurra, né? Que é trabalhador de um lado e
e o capital do outro empurrando, né? E aí, no final dos tempos aí, esses últimos 10 anos, a gente conseguiu abrir um processo, uma ação civil pública, porque antes a gente abria uma ação trabalhista, mas era individual, né? Ou em grupinho de 2, 3, e não conseguia nada, né? E aí, com essa ação civil pública, a gente, com mais experiência de tanto levar paulada, a gente, vamos dizer, do chão de fábrica, nós empurramos o Ministério Público na frente, vamos. A gente conseguiu fazer um acordo com a Philips, foi rápido, né? A Philips pagou todo mundo, e hoje continua pagando um convênio, né? A Osram, empresa mais dura na queda, né? Aí fizemos o acordo, né? Foi muito bom, né? Muito bom não, né? Um acordo razoável. E agora, depois do acordo fechado, aí veio proposta, né? Tirando uma parte desse direito dos trabalhadores, né? Que eu estou indignado com isso, né? Porque a proposta ela não é para favorecer o trabalhador, ela é para tirar o direito do trabalhador, né? Eles estão, quando foi feito o acordo, deram um prazo de 3 anos, que eu achei muito, por causa da experiência da Philips. Eu digo, é muito. Mas aí o procurador Valdivino não vai melar, porque, olha, tá bom o acordo. E aí eu fiquei quieto, né, com os 3 anos de prazo. Esses 3 anos se passou, eles pagaram, né? O dinheiro ficou lá, depositado em juiz, aí disseram assim, passar o pagamento para esses trabalhadores mediante o relatório médico. E aí começou a fazer o diagnóstico desse pessoal, 2 anos para fazer a anamnese e encaminhar para os laboratórios. Isso foi 2 anos com muita audiência, Era quase todo mês nós tínhamos que ir no Ministério Público, né, para desemperrar. E a coisa travava, o exame não dá certo. Era uma... E a gente ia lá no Ministério, quase secar minhas pernas de tanto andar para o Ministério Público. Mas terminou em essa anamnese e os exames, né, terminaram em 2019, né, no mês de agosto. Aí a médica, a doutora Cecília Javariz, foi para a casa dela, né? E aí ficou de voltar para dar um retorno para a gente, para dizer assim, olha, vou dar uma previsão de quando que eu termino. Que ela saiu em agosto e ia voltar em outubro. Aí não voltou, né? Por ela não voltar, e aí criaram uma desculpa que ela não deu um retorno. E que não tinha prazo, porque ela deu uma previsão de 2 anos para fazer esse trabalho. E aí arrumaram uma desculpa que não tinha prazo e nós não trabalhamos sem prazo. E aí nós somos forçados a fazer uma proposta de acordo, novo acordo. E aí, rapidamente, a empresa ofereceu um acordo. Eu pago para vocês, não precisa de relatório médico, pago dos 20 milhões que está na justiça, dou os 20 milhões para você, não precisa de relatório médico, e aquele que me chegar aqui com 60 dias, com o relatório na mão, aí eu pago o convênio. Nós tem vai fazer 4 anos esperando o relatório não saiu. Quem será esse trabalhador que tira essa médica da jogada, tira todo o trabalho dela, bota num cesto de lixo, joga ali, e aí os trabalhadores têm que se virar com 60 dias para entregar o relatório, para receber o convênio. Nem na bala. Não sai. Aí já tentei, fiz algumas propostas para a gente aumentar esse prazo. O prazo que a gente oferece não dá. E me conta, só para terminar, a associação que vocês fundaram, está organizada, estruturada nessa luta? A associação ela está ativa, está organizada. Nós temos, dessas 3 empresas que trabalhou com o Mercúrio aqui no estado de São Paulo, nós temos a média de 500 trabalhadores, né?
registrados na associação. Desses trabalhadores, nós temos 230 que era da Philips, que todos foram com diagnóstico porque já receberam, era com diagnóstico, né? Da Silvânia, tem alguns com diagnóstico também do Hospital das Clínicas. E da Philips, tem poucos. Não tem, acho que não chega a ter 20 com diagnóstico. Mas eu acho que qual é o próximo passo? Agora nós vamos precisar encerrar a reunião. Então, qual é, vamos dizer assim, a expectativa que tem hoje? Qual é o próximo passo, então? Olha, nossa expectativa é o nosso projeto, né, daqui para frente. O nosso projeto era que quando a gente terminasse, por exemplo, cada empresa a gente terminasse, fizesse o acordo ou fosse condenada, a gente pegar e fazer abrir uma nova ação contra a Previdência Social, porque a maioria desses trabalhadores não tem uma assistência, não tem nada, né? Tem uns que não tem, né? Esse era um dos nossos projetos que, infelizmente, agora nós pega tudo e joga dentro de um balde desses trabalhadores, joga dentro de um balde de lixo e não vai fazer nada, porque não tem condição de fazer. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigado. Queríamos, ao encerrar, primeiro agradecer a vinda da nossa amiga Fernanda Gianazzi, e, como ela já disse no começo, foi convocada um pouquinho em cima da hora, mas acho que atendeu e superou, sem dúvida, a expectativa do tema que nós queríamos trazer, como tínhamos combinado, além da questão do amianto em si, a questão da importância dos movimentos sociais, né, que agora também completa com a fala do Valdivino. E aproveitamos para dizer duas coisinhas mais. Uma é que dia 18, que é daqui uma semana, Valdivino, daqui uma semana, até estou com alguma comunicação com você, ainda preciso conversar com você, do apoio da associação à formação da frente, conforme a Fernanda já tinha me antecipado, a Frente Ampla. A Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores vai ser lançada dia 18, daqui a uma semana, por volta de 11 horas da manhã, num evento do Fórum Mate, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, no Auditório João Yunes, como parte da pauta do dia do encontro presencial do Fórum de Acidente de Trabalho. E nós esperamos presenças, apoios, e já temos o apoio oficial, formal da ABREA, queremos ter também da Associação dos Expostos e Intoxicados pelo Mercúrio Metálico. Mandei um e-mail para você e também uma mensagem, mas a Fernanda já tinha me antecipado, eu queria ter a confirmação, e mais todos que estão presentes aqui, o Geraldo e outros, Mauri, enfim, uma presença, porque será um evento de grande significado. Nós estamos no momento com 18 instituições, Fórum Intersindical, Fórum Sindical, DIESAT e assim por diante, parceiros nesse empreendimento. E todos vamos estar lá, né? Com muita alegria, sem dúvida. E para todos que estão ouvindo, também são convidados, quem está aqui em São Paulo, perto de São Paulo, já recebeu, já viu esse convite, e são todos convidados. Por último, lembrando que a próxima reunião vai ser no dia 14 de abril, uma terça-feira, às 14 horas, e quem vai ser o palestrante vai ser o novo diretor, que não é tão novo, mas no cargo é novo diretor do DIESE, Fausto Augusto Júnior, doutor em educação, e que vai falar sobre o futuro do trabalho e o futuro dos trabalhadores. E ele é o nosso convidado, presidente do DIESE, diretor-geral do DIESE, diretor técnico, não me lembro a palavra agora, diretor. E aos que estão aqui, não passei a palavra a todos e a todas, mas todos são da casa, os que já estão aqui em outros eventos, inclusive do grupo de estudos que eu coordeno, e da minha família também, que estão me prestigiando, minha esposa, Ana Paula, meu filho, Paulo, e do grupo de estudos, o Wendy,
que está ali. E assim por diante. Obrigado a todos e a todas. Até breve. Até breve. Muito obrigado. Está encerrado o evento.